Como vou começar o Bagaons de hoje? Dando graças a Deus, é claro, porque nós estamos apresentando uma história tão vibrante, tão poderosa. É a história de Merlin Carothers, que está registrada no livro Louvor que Liberta, da editora Betânia. Eu digo obrigado à editora Betânia por nos permitir narrar histórias como esta aqui, né? Uma história preciosa. Ele descobriu que o louvor liberta. O louvor é uma ferramenta extraordinária. Essa é a verdade. O louvor nos torna como um verdadeiro farol, né? Essa é a verdade. Vamos dizer assim, um dos sinais, né? Aqui nesse estúdio, é a questão do farol. O Senhor tem nos chamado para sermos um verdadeiro farol. Eu fui aqui próximo, bem pertinho, tirei esta foto e agora está registrada nesse quadro que está aqui. Então, são lembretes, porque nós precisamos lembretes importantes, não é verdade? E quando nós somos libertados, quando vivemos a experiência da libertação, a gente está pronto para fazer a diferença. Merlin tem descoberto várias coisas, ele diz. A todo lugar que ia, eu contava o que havia descoberto a respeito do poder do louvor. Eu estava começando a ver que o louvor não é apenas uma forma de culto ou de oração, mas também um modo de travar as batalhas espirituais. Muitas vezes, quando uma pessoa começava a louvar a Deus por seus problemas, acontecia que Satanás aumentava os ataques e a situação parecia piorar em vez de melhorar. Muitos que experimentaram a arma do louvor ficaram desanimados e não puderam continuar firmes na certeza de que Deus estava no comando da situação. Outros simplesmente não compreenderam e se recusaram a louvar a Deus pelos acontecimentos desagradáveis. Isso não tem sentido, diziam. Não vou louvar a Deus por uma coisa com a qual ele não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver com um braço quebrado, ou com um carro estragado, ou com um mau gênio do marido. Seria tolice louvar-o por isso, eles falavam. Certamente que não tem sentido, não é? A questão, porém, é: dá certo isso? Não tinha sentido Cristo dizer aos discípulos que exaltassem quando estivessem famintos, ou pobres, ou perseguidos. No entanto, ele disse claramente para fazermos exatamente isso. Em Neemias 8:10 lemos: a alegria do Senhor é a vossa força. As setas do inimigo não irão penetrar o escudo da alegria de uma pessoa que louva o Senhor. Em 2 Crônicas 20 vemos como todo o exército foi derrotado pelos israelitas quando eles louvaram ao Senhor, crendo na sua palavra de que a batalha era dele, do Senhor, e não deles. Quando creram nisso, a vitória chegou. Essa mensagem é clara para nós hoje. A batalha não é nossa, é do Senhor Deus. E enquanto nós louvamos, Ele está desbaratando o inimigo. Eu sempre ficava desanimado e triste ao ver pessoas que se recusavam a louvar ao Senhor. Tinha pena delas ao vê-las em meio a situações desesperadoras, em meio a sofrimentos e infelicidade. Pedi a Deus sabedoria para compreender por que elas não podiam aceitar o método do louvor e pedi-lhe que me ensinasse melhores modos de levar outros a louvá-lo. 7 meses depois que tive a primeira experiência de rir no espírito, eu fui a um retiro do grupo Camp Farthest Out. Desejava passar alguns dias de descanso e regozijo na companhia dos irmãos ali. Eu me sentara bem atrás por ocasião de um culto de cura e tinha os olhos fechados quando vi na tela da minha visão interior Deus colocando um quadro. Vi um belo dia de verão. Era um dia claro e límpido, tudo estava muito lindo.
Na parte superior do quadro havia uma nuvem negra e opaca e nada se podia ver acima dela. Havia uma escada que se elevava do chão até a nuvem. Na base da escada havia centenas de pessoas que desejavam subir por ela. Tinham ouvido dizer que acima do negrume daquela nuvem tudo era ainda mais belo que qualquer outro quadro que o olho humano já contemplara. Uma visão que dava uma alegria muito grande aos que chegavam lá. Todas as pessoas que tentavam subir chegavam rapidamente à base da nuvem. A multidão estava observando para ver o que acontecia. Pouco depois, a pessoa descia a escada desesperadamente, caindo entre a multidão e fazendo com que muitos se espalhassem em várias direções. Contavam que logo que entravam na escuridão perdiam o senso de direção. Chegou a minha vez. Subi escada acima. Quando entrei na escuridão, a escuridão aumentou tanto que senti um enorme poder quase me forçando a desistir e a descer. Continuei a subir, porém, degrau por degrau, até que subitamente meus olhos contemplaram o brilho mais intenso que eu já vira. Era de uma alvura brilhante e gloriosa demais para ser descrita em palavras. Assim que acabei de atravessar a nuvem e fiquei por cima, vi que era possível caminhar sobre ela. Enquanto eu olhasse para aquela claridade, caminhava sem dificuldade, mas se olhasse para baixo a fim de examinar a nuvem, começava a afundar. Só fixando os olhos na claridade é que conseguia manter-me na superfície. Depois a cena mudou. Via o quadro todo de certa distância. Distinguia os 3 níveis. O que significa isto? Perguntei. E a resposta veio. O dia ensolarado abaixo da nuvem é a luz em que muitos crentes vivem e aceitam como sendo a vida cristã normal. A escada é o louvor. Muitos tentam subi-la para aprender a me louvar em todas as situações da vida. No começo sentem-se animadas, mas quando chegam a situações que não compreendem, aí ficam confusos e não conseguem seguir em frente. Perdem a fé e escorregam de volta ao lugar primitivo. Na queda, ferem outras pessoas que procuram o caminho da vida de alegria e louvor contínuos. Os que conseguem romper através dessas dificuldades chegam ao novo mundo e veem que a vida que antes criam ser a vida cristã normal nem se compara à vida que está preparada para aqueles que me louvam e creem que eu estou cuidando deles. O que chega à luz do reino dos céus pode caminhar por cima das dificuldades, não me importando o quanto elas pareçam escuras. Continua por cima enquanto conserva o olhar afastado dos problemas e fixo na vitória de Cristo Jesus. Não me importa o quanto lhe pareça difícil confiar em Deus para resolver todos os problemas. Continue a segurar-se na escada do louvor e continue a subir. Merlin diz: eu fiquei meio atordoado com aquela visão e sua explicação, que estava ali. Aí comecei a me indagar quando o Senhor deixaria que eu contasse aquela visão aos outros. Ali no retiro, eu fiquei conhecendo uma senhora que enfrentava sérios problemas de casa. Lutava com doenças e outras dificuldades da família. Ela achou muito difícil crer que louvar a Deus iria lhe trazer algum tipo de bem. Silenciosamente pedi orientação a Deus para ajudá-la e o Senhor me disse: conte a visão a ela. Então contei. Você será a primeira a ouvir isso, eu disse a ela. Enquanto ela ouvia aquela minha narração da visão, percebi que o peso que ela carregava a deixou. O rosto dela começou a brilhar como esperança. Eu encontrei essa mesma visão descrita por Paulo em palavras ligeiramente diferentes em Efésios 1 e 2. Bendito
ou seja, louvado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, para louvor da glória de sua graça, segundo o seu beneplácito, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que, de antemão, esperamos em Cristo para saberdes qual a suprema grandeza para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus Cristo está acima de todos os poderes das trevas. E de acordo com a palavra de Deus, nossa herança está ali, acima da escuridão, junto a Cristo Jesus. E a escada de acesso a isso é o louvor. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por esta revelação tão preciosa que desce a Merlin Carothers, e que hoje está servindo para nos renovar aqui nesta série. Estamos aprendendo, Senhor, uma nova dimensão de vida espiritual, através do louvor. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão levando a sério esse ensinamento, aqueles que levaram a sério as palavras de Merlin durante tantos anos já, e aqueles que estão levando a sério agora este ensinamento. Ajude-nos, Senhor, a tirarmos proveito disso, a te louvarmos, a engrandecermos o teu nome, independente da situação. Estamos assentados nos lugares celestiais contigo, e eu sei que estás mudando situações, Senhor, de vidas pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Vidas que estão sendo curadas, restauradas, algo novo está chegando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Estamos terminando aqui o H11 de hoje. Entre no site encontrocomapalavra.com. É um dos trabalhos que a gente faz, né? Muito bem. Eu volto amanhã. Deus abençoe você grandemente.